Oi, gente! Donas da Voz está começando. Eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar de empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça sua voz e vem com a gente. Você está passando por problemas com divórcio ou pensando em se separar, mas não imagina por onde começar a resolver essa situação? Nosso convidado de hoje tem as respostas que você nem sabia que estava procurando. Nosso quadro Inspira e Ação tem a honra de receber Dr. René Freitas, um dos maiores especialistas em direito das famílias do Brasil. Ele é conhecido por sua dedicação exclusiva à advocacia para mulheres e aborda temas essenciais como divórcio, pensão alimentícia, guarda dos filhos e partilha de bens. Ele acredita que cada mulher merece conhecer seus direitos e ter acesso às informações que garantam a sua proteção patrimonial. Seja muito bem-vindo, doutor. Que felicidade, que honra te ter aqui com a gente. Agradeço imensamente, Lívia. Obrigado pela oportunidade de colocar na pauta de debate esse tema que tem que ser tratado com a profundidade que ele tem, né? É importante, fala sobre mulher, mas também fala sobre filhos, fala sobre constituição de família, fala sobre respeito. Então a gente tem que falar sobre o tema, né? Sim, a gente tem que falar, é um tema que as pessoas eu acho que estão sedentas para conhecer, né? E aí eu acho que a gente vai entrar, o que é primeiro a proteção patrimonial, por que ela é tão importante, mas antes disso, da gente entrar no que é proteção patrimonial, eu adoraria entender o teu percurso até aqui. O que te levou a trabalhar com o direito das mulheres, proteção patrimonial? Teve uma mulher, uma mãe, uma irmã? O que te trouxe para essa área para ser tão exclusivo assim para mulheres? O que te moveu? Lívia, eu acho que dificilmente a gente vai encontrar na vida um motivo específico para algo. Fica até a reflexão para quem está nos assistindo. O que você fez na sua vida que o motivo foi um só? Às vezes a gente tem um estopim ali, mas a gente vai acumulando informações ao longo da vida que em algum momento aquilo se transforma numa ação. Eu costumo dizer que os grandes atos que a gente faz, em regra, é como se você olhasse um gramado com vários tijolos espalhados. Não faz sentido nenhum, só um gramado com tijolos espalhados. Até o momento que a sua vida você reúne aqueles tijolos e ergue ali uma construção. Aquela construção é fruto de coisas que você foi ao longo da vida amealhando, juntando, para transformar naquilo. Quando eu vou falar da defesa do direito da mulher, exclusivamente para a mulher, que é uma guinada profissional que eu dou em algum momento, é muito em razão de um acúmulo. Vou buscar o acúmulo. Olha como é que tem vários fatores. Eu muito novo, a sociedade lá atrás via a mulher de uma forma muito diferente da de hoje, com menos direitos do que a de hoje, e eu vivia num lar que quando eu comecei a identificar onde eu estava, eu reparei o seguinte, poxa, não é só meu pai que está na rua trabalhando e minha mãe tomando conta da gente. Eles tinham feito um acordo. Meu pai ficava de manhã conosco, deixava a gente na escola e ia para o trabalho. Voltava 8 horas da noite. Meu pai ganhava muito mais que minha mãe. Meu pai era dentista e minha mãe professora do estado. Só que ela não saiu da carreira profissional. Minha mãe trabalhava de manhã, buscava a gente na escola e ficava com a gente até a hora de dormir. Então, durante toda a do meu crescimento ali na infância e adolescência, eu tive a presença do meu pai e da minha mãe dentro de casa. E não exclusivamente da minha mãe. Ali eu já tinha uma diferença muito grande para as outras famílias. Porque ninguém tinha o pai presente dentro de casa, como eu tinha rotineiramente. Aí vem outro dado. A minha avó morava numa casinha atrás. Antigamente as casas eram muito grandes, porque vinha muito parente do interior, não tinha onde ficar, então geralmente tem uma casinha nos fundos. E aquilo virou a casa da minha avó. Então minha avó morava conosco. Minha avó materna. Todo dia eu via minha avó materna brigando com minha mãe. É você que tem que fazer o almoço dessas crianças, não é o seu marido. E minha mãe ria. Eu não vou fazer almoço nenhum, eu faço a janta. Ele que faça o almoço. E meu pai de manhã fazendo almoço e rindo dessa história. Meu pai normalizava fazer almoço para nós. E eu não via pai de ninguém fazendo almoço. Não. Então eu já nasci com esse olhar diferenciado. Sim. E eu tinha muito orgulho daquilo. Eu falava, pô, é muito legal essa relação entre eles. Tem um equilíbrio. É uma parceria. Muito legal. É verdade. E o casamento é uma parceria. Com certeza. Aí quando eu evoluo, eu chego ali nos meus 20 anos, 18, por ali, a minha irmã tem um primeiro namorado aos 23, ela é um pouco mais velha do que eu, e ela termina o namoro, na semana seguinte descobre que está grávida. O caos na família está formado. Família extremamente religiosa, católica, a ponto de surgir o debate aborto. Eu falei, e eu olhando aquilo, falei, Jesus, deve ser muito pesado ser mulher.
E o tema aborto que foi flertado era o que os vizinhos vão falar. E em nenhum momento se falava do genitor. Era como se fosse uma pessoa invisível. E eu ficava vendo aquele debate e falei, gente, mas essa criança nasceu como, né? Porque não, só se fala da minha irmã. O peso está nela, ela tem que tirar, não tem que tirar, vai ser o que da sua vida? Aí depois o genitor some. Aí a pressão da família, não entra com ação judicial, não, porque vai afastar ele ainda mais da criança, vamos não criar o atrito. Eu não via lógica nenhuma naquilo, mas uma grande dificuldade. Eu falo, pô, eu venho de uma família muito organizada, mas que esse item específico desequilibrou todos os pensamentos aqui dentro. Arquivei tudo isso. Vou para Portugal estudar, já era advogado, e aí lá, nada é por acaso da nossa vida, eu elegi a área dos contratos para estudar. Então eu fui estudar contratos internacionais, são contratos muito complexos. Fui estudar análise econômica do contrato, que é a avaliação do ser humano à luz do contrato. Quando a Lívia passa por uma estação de metrô, tem um totem ali, e ela coloca R$5 e cai uma latinha de refrigerante, tem um contrato de compra e venda. Tem uma proposta feita, eu fui começar a estudar isso, de contrato. E boa fé. Aí eu tinha um grande amigo, que é meu sócio hoje, o Felipe, que ele fazia direito de família e eu não, lá na Universidade de Lisboa. E eu podia ir como aluno ouvinte. Então eu ia sempre como aluno ouvinte. O problema do advogado como ouvinte é que ele acumula muita fala. Então eu fiquei um ano ali ouvindo e não podia falar nada. Só que os meus pensamentos viram o seguinte: casamento é contrato. Enquanto aquele povo debatia, eu falava, gente, isso aqui é um contrato. É um contrato que não faz sentido nenhum para a mulher. Porque eu pegava as análises econômicas do comportamento humano à luz do contrato, eu comecei a ver, internalizar aquilo no contrato do casamento. Pô, isso aqui é um prêmio para nós homens, à luz da sociedade que está inserida, do peso que cada um carrega dentro desse contrato e como é a fase pós-contratual. Isso aqui é horroroso para a mulher. Arquivei isso tudo. Quando eu volto para o Brasil, eu estou com isso tudo arquivado. Chegou a pandemia. Aí começaram os atritos dentro do lar. Pandemia, para mim, foi o estalo. Falei, quer saber? Eu não estou nem para contrato de shopping center, eu não estou nem para contrato de construtora. Eu quero falar de ser humano. Sim. Eu quero fazer direito de família porque casamento é contrato. Mas também eu não advogo para homem, não. Porque se eu advogar para homem, todo aquele pensamento que eu tenho de que o contrato para mulher ele é vazio, não vai fazer sentido. Eu não posso ter teses contrárias. Se eu advogar para mulher, eu não consigo advogar para homem. E aí eu faço essa escolha. E a partir daí eu só começo a advogar para mulher e sou felicíssimo por só advogar para mulher. Aliás, vim aqui para São Paulo, acabei de sair de um julgamento. Uma vitória excepcional que enche os nossos corações de esperança. Então, eu sou muito feliz. Nossa, que bom. E realmente o que você falou, muitas mulheres ainda têm um romantismo, né? E acham casamento, amor, eles romantizam muito. E é um contrato. Eu falo assim, até irmãos brigam por dinheiro. Então, é uma coisa, por exemplo, a gente já entrando no assunto de proteção patrimonial, as pessoas deixam para se preocupar com patrimônio, com tudo, quando está se separando, quando já quer se separar, quando está na fase final, né? Então, elas deixam de pensar isso no começo, porque tá todo mundo apaixonado, não acha que o parceiro vá fazer alguma coisa para ela, né, de certa forma, porque tá romantizado aquele processo, e acaba pecando e deixando de estar protegida ao longo da vida. Então, falando o que é a proteção patrimonial, né, nesse caso para as mulheres, e quando é que ela deve ser pensada? Né? É antes, é durante, quando começar a pensar em se separar? Como funciona isso? Vamos lá, Lívia. Esse tema é um tema muito aceso entre as famílias. Aliás, tem um dado do SPC que 47%, o dado do SPC é 37% dos relacionamentos das sociedades conjugais, dos casamentos que terminaram o ano passado, foi por conta de finanças. Quantos por cento? 37%. Esse é um dado do SPC. Tá. Pesquisa no Brasil, olha, vocês separaram por quê? Problema de finanças. Esse é um dado. A gente vem numa linha crescente do aumento do número de divórcios. Outro dado. A gente está olhando aqui a saída do casamento. Vamos olhar então o início do casamento. Só que, qual é o grande ponto, o meu grande aprendizado? Quando a gente fala de casamento, o elemento emoção e impulso está mais presente nas mulheres do que em nós homens. Esse é um dado que eu vejo muito claro. A mulher é uma grande negociadora. A mulher brilha na carreira profissional. Quando ela vai para o casamento, ela tem uma grande dificuldade de falar, de se posicionar. E tem uma justificativa. A mulher que dentro do casamento reclama de direitos é louca, é golpista, é interesseira. Então,
Se ela não quer estar naquele lugar depois de um dia de trabalho, ela sucumbe e fica em silêncio. Vira um tema como é que a gente fala? Problemático dentro de casa, né? A gente falar de dinheiro, falar de finanças virou um problema. Você casou comigo por quê? Quer meu dinheiro? Exato. Só que essa fala já é inadequada, porque não tem o meu dinheiro. Esse é um grande problema. Só que a gente tem que mudar algumas conexões mentais aí no tema casamento. Por isso que quando você me pergunta de patrimônio, eu vou te fazer uma provocação e também para quem está assistindo. Você vai casar. Não pensa em família, não. Pensa em empresa. Vamos fazer o seguinte. Coloca o pé para trás e enxerga o seu casamento como se fosse o início de uma empresa. Esse homem que você escolheu, ou essa parceira que você escolheu para ser quem vai caminhar a vida com você, passa a enxergar como uma sociedade. Por que eu estou falando isso? Se você, Lívia, for abrir um restaurante com uma amiga, o seu critério é racional. Espera aí, no contrato social está lá 50% meu, 50% seu. A administração aqui é de quem? Quanto que é o prolabore? Quanto tem de retirada por mês? Se sobrar lucro, o que a gente faz com o lucro? Nesse restaurante é para ter um só? É para ter vários? É para abrir franquias? O que a gente está fazendo com esse restaurante? Então, quando as pessoas vão abrir uma empresa, elas colocam a inteligência no primeiro lugar. E ainda assim, muitas empresas não dão certo, colocando a inteligência. Será que se as pessoas, quando fossem casar, colocassem um pouquinho, em algum momento, um pouquinho da emoção para um lado, e deixa eu olhar isso aqui como algo futuro, perene e duradouro, como se fosse uma empresa, será que isso não atrairia boas conversas? E aí eu faço algumas perguntas. Será que eu casaria com essa pessoa? Primeira pergunta. Será que eu teria essa pessoa de sócia? Sabe como é que você descobre isso? Como? Quando você tem um desejo, porque você gosta de uma amiga sua, de abrir um negócio com ela. Ela é sua amiga, você adora ela, é uma das pessoas que você mais ama na vida. Quando você resolve abrir uma empresa com ela, talvez na terceira página ali dessa empresa você vai, pô, não quero mais não. Porque você passou a olhar outros aspectos daquela pessoa que não te interessam mais como sócia, porque ela é só sua amiga. Então talvez o relacionamento que as pessoas estejam seja de um bom namoro e não de um bom casamento. Só que, com a pressão social absurda para que as mulheres casem, os filtros de qualidade abaixo, ele vai casar com qualquer um. E tem também muito lance do romantismo. Eu falo por experiência própria. Totalmente. Meu primeiro casamento, eu não tenho vergonha de falar isso não, tá? Merecido, eu falo merecido para poder aprender. Mas eu tive esse romantismo. E a minha mãe, que é advogada também, falou, faça um contrato para especificar isso, isso e aquilo. E eu peguei e falei assim, se eu não confiar no homem que eu quero casar e que seja pai dos meus filhos, eu nem caso. Olha que pensamento imaturo até, romântico. E, de fato, na hora da separação, eu perdi todos os bens. Então, eu recomecei a minha vida financeira muito mais tarde, porque eu perdi tudo que eu tinha nesse romantismo. Por isso que eu falo, assim, as pessoas às vezes até me julgam, doutor, porque eu sou muito racional hoje. É preto no preto, branco no branco. Eu tô cansada de ver irmãos que têm o mesmo sangue, criados da mesma forma, brigarem por dinheiro. Por que uma pessoa que me conheceu, sei lá, aos 30 anos, né, não brigaria comigo, ainda mais quando tem raiva, né? Vamos colocar uma traição, vamos colocar um problema aí no meio do relacionamento. Por que essa pessoa não brigaria comigo? Então olha como a gente é ingênua, né? E você tem razão, porque aquela pressão é tão grande para eu casar que eu tenho medo de falar de finanças e aquele cara não querer mais casar comigo. Exato. Só que quando você fala... O tema é muito profundo. Eu sempre falo que assim, quando a gente está no direito da mulher, hoje a gente conecta ali as redes sociais, elas são muito importantes para você divulgar, né, ensinamentos e novos pensamentos. Só que me parece que o que está sendo exposto não está sendo aprofundado. Eu acho que a gente já chegou no momento, agora vamos aprofundar um pouco mais. Está faltando o aprofundamento. E aí quando você fala assim, Renê, proteção patrimonial dentro de um casamento. Dentro de um casamento que está inserido dentro de uma sociedade, que tem uma história. Então, se eu não olhar todo esse fio histórico, eu tenho um grande problema de acertar aqui na ponta. E todas as escolhas que a gente toma não tem a ver com aquele documento, tem a ver com as nossas reflexões. Lívia, pode casar com o sujeito que for e contratar o melhor advogado do mundo para fazer seu contrato. Aquele contrato que o advogado fez muito bem não modifica a pessoa que você casou. Por isso que eu falo, o Poder Judiciário não transforma um pai ruim em pai bom. Então não adianta querer sair do exercício da autorresponsabilidade e achar que um papel bem feito vai estruturar uma relação feliz. Não vai.
O que eu sugiro com o papel é você minimamente reduzir atrito, reduzir dano. Aquele papel não significa felicidade. É palco de redução de dano. Aí vem a emancipação do ser humano. Penso que as mulheres da sua geração, essas mulheres de hoje, representam na história da humanidade a primeira linha de mulheres que se colocam no lugar de reclamar direitos dentro de um casamento. É a primeira vez que acontece isso. Ou desafio qualquer pessoa que está assistindo e fala quando é que isso aconteceu. Em 1970, a mulher, se conseguisse, era o desquite, porque não tinha divórcio. O desquite era uma chancela que ela recebia do Estado e fala, você não presta mais para casar. Ela não podia mais casar. Ela estava viva, mas ela não casava mais porque o casamento dela falhou. O casamento dela falhou por quê? Porque ela não aguentava mais apanhar. E aí ela foi no juiz, o juiz olhou. Não precisa ser mais objeto daquele homem. Você está desquitada, faliu. Em 70. 1970, mas aí piscou o olho. Gente, É 1970. Foi aí, ontem. Ontem. Só que aí, o que acontece com a nossa geração? E um pouco de frustração das mulheres. Mas a minha avó não separou. É porque ela não podia separar. Não tinha esse caminho, não tinha essa via. Ela nem reconhecia os direitos que possuía. Então esse é um dado histórico. Aí você tem um outro elemento. Os homens de antigamente, que não eram santos, assim como os atuais não são, me parece, aí é só achismo de quem milita só nessa área, estuda muito nessa área, me parece que eram mais honrados do que os atuais. Por que eu digo isso? E esse tema é polêmico. Porque, pese embora ele aprontasse todas, se ele terminasse o casamento, ele não tirava a mulher de dentro de casa com os filhos. Ele saía da casa, final de mês ia lá e entregava as comidas. Mas ele não saía numa postura, tô roubando meus filhos, tô roubando a minha ex-mulher e não vou dar comida. Os de hoje, a minha geração, é isso. É a geração mimada. Infelizmente. O sujeito casou com a mulher, está 20 anos com a mulher, terminou o casamento. Como é que eu faço para tirar ela da casa e os meus filhos da casa? Como é que eu faço para pagar menos pensão? Aí vem os casos que não terminam, da invenção humana. O sujeito é dono de empresa, tem um lucro de 100 mil reais. Vai terminar o casamento. 6 meses antes, ele sai da função de sócio, ele é empregado na empresa ganhando 3 mil. Tem muito homem fazendo isso, na verdade, que esconde o patrimônio para não ter que pagar a pensão. Mas agora parece que mudou, né? Pode agora ter a gente consegue ver o patrimônio, né? Ter acesso aos dados bancários para que realmente seja aferido o padrão financeiro daquele homem, né? Só que a gente vai mais além. Porque agora tem homem investindo em Bitcoin, que não é rastreável, para esconder o patrimônio. Então, ao invés de comprar casa, comprar alguma coisa, ele compra Bitcoin, que não tem rastro, não tem lastro, e a mulher nem sequer sabe o patrimônio que esse homem tem. Você vê muito isso? Da mulher sair de um casamento sem saber o que ele tem? São as invenções da mente de homens infantis. E não termina, as invenções humanas não terminam. Por isso que o meu alerta é sempre o exercício da sua autorresponsabilidade, de olhar para o lado e ver de verdade quem é a pessoa que está do seu lado. Porque por mais que o seu advogado se esforce, o Poder Judiciário comece a ficar atento, é muito difícil você dar uma resposta à altura do prejuízo que você levou. Você não consegue. Esse exemplo que eu te falei. O sujeito terminou o casamento. No dia seguinte ele entra com uma ação e fala, juiz, eu sou empregado dessa empresa, ganho 3 mil. Ele está precisando de documento. Ele está precisando de 6 meses de recebimento de 3 mil. Como é que o juiz vai saber da história? Não sabe. O juiz vai lá e fixa. Pague R$1.000 de pensão para 2 filhos, que tinha um padrão de vida de 100. A mulher fica indignada. Eu entendo a indignação. Como é que o juiz vai saber? Daqui a 1 ano. Só que até o juiz daqui a 1 ano descobrir isso, já tem 1 ano de terror na vida dessa mulher e das crianças. Que ela não consegue nem sequer manter o padrão, alimentar Mas bem essas de crianças. jeito nenhum. Aí qual é a tendência dessa mulher? Vou aceitar qualquer acordo. Porque eu preciso comer, meus filhos precisam comer, né, no final do dia. Aceita qualquer acordo. Se livrou daquele momento imediato. Daqui a 5 anos ela se arrepende, daqui a 1 ano se arrepende, 2 anos. Tá errado aquilo que eu fiz. Vou bater na porta do judiciário e falar, tô errado. Sabe o que o judiciário vai falar? Eu não posso fazer nada. Você é maior de idade. Autonomia de vontade. Se você escolheu abrir mão do seu patrimônio naquele momento, era um direito que te cabia. Eu, enquanto juiz, não posso falar que você estava errado. Era um direito seu. Mas, juiz, eu estava premida por um sufoco. Como é que prova isso para o juiz? Você sabe disso, mas cadê a prova disso? Não fica o rastro. Não fica. Aí fala o juiz judiciário não resolve. Não vai resolver.
Mas você acha que a lei tem evoluído? Porque o machismo Muito. estrutural ainda existe, certo? Mas tem evoluído. A lei está acompanhando para proteger mais essas mulheres? Muito. Eu tenho dito muito, Olivia, se a gente tem que elogiar o nosso país em algum momento, na minha visão, no protagonismo com relação à salvaguarda dos direitos das mulheres. A gente bate muito no Congresso, bate muito no Senado, bate muito na presidência, só que nesse tema não dá para bater. E aqui eu não estou falando de posição política de A ou de B. Se você pegar os dois posicionamentos que são hoje no Brasil, que conflitam na política, o A e o B, os dois avançaram com o tema. Os dois. E eu estou aqui de maneira apolítica. Os dois avançaram. Qual é o grande problema? O ser humano não avançou. Então eu tenho ferramentas colocadas à disposição do Poder Judiciário, dos advogados, mas essas pessoas continuam presas no machismo. Aí eu tenho um problema que não é do Legislativo, não é do Executivo. Está em nós, advogados, está no Judiciário e está na sociedade como um todo. E hoje, quando as mulheres te procuram, qual é a maior preocupação delas? Quando elas querem se divorciar, percebem, por exemplo, é a divisão de bens, é guarda dos filhos. O que mais aflige uma mulher que está há anos num casamento, sei lá, 30 anos, recomeçar a vida dela, por exemplo? Né? Ela começou a pensar, puxa, preciso me separar. Né? O que chega até você de maior preocupação nessas mulheres? Os filhos. Sempre. A visão das clientes que chegam para mim em consulta é: como é que eu sobrevivo e os meus filhos não passam fome? É só isso. E isso na classe A. Porque as consultas que eu faço, classe B e A. Algumas da C que fazem um esforço para estar na consulta. Só que quem fecha contrato mesmo é a classe A hoje, no nosso escritório. Todas as classes, o ponto é os filhos. Preocupação da mulher que chega na consulta. Como é que meus filhos não morrem de fome? Como é que eu sobrevivo? É só isso. Olivia, eu estava contando. Nos últimos 3 anos, eu comecei a fazer a contagem, 2.700 e poucas consultas. 2.700 horas de histórias de mulheres espalhadas no Brasil e no mundo. Não me lembro de nenhuma que falou assim: estou terminando meu relacionamento, eu quero todo centavo que é meu. Não me lembro. Nunca ouvi. Olha que curioso. É curioso. Eu nunca ouvi. Tira tudo dele. Eu nunca ouvi. E os homens preocupados com isso, né? Só que a fala social, olha lá, interesseira. As interesseiras que eu enxergo são mulheres que não querem que o filho morra de fome. São mulheres que ao longo da vida doaram tudo para os filhos, para a família, para o marido, não se reconhecem mais, não sabem a identidade que têm, e agora que perderam o valor, estão pedindo o mínimo para sobreviver. É só isso. O extrato que eu tenho de Brasil é isso. Você fala de uma coisa que eu acho muito interessante, aliás, eu comecei até a usar muito isso, até em muitos episódios aqui do podcast, que você fala do apagão curricular. Eu acho muito interessante, porque assim, é muito digno uma mulher que resolve ficar em casa, cuidar da educação dos filhos e tudo mais, desde que esteja um acordo, mas eu vejo que ela deve ter uma proteção patrimonial no sentido que ela tem que ter a vida dela, ela tem que ter a reserva dela, etc. Até porque ela está abrindo mão da carreira dela, que ela estaria sendo remunerada. Né? Explica como você entende esse apagão curricular e de que forma, por exemplo, esse apagão pode ser recompensado numa eventual separação. Porque, de fato, essa mulher nunca mais vai conseguir ganhar, por exemplo, o que esse homem que continua a carreira dele ganha. Certo? E ela fica lesada profissionalmente quanto a isso. Me fala um pouco o que você pensa desse apagão, explica um pouquinho para a audiência e se há formas da mulher ser recompensada por esse apagão que ela tem na carreira. Ótima pergunta. Isso é uma triste realidade brasileira, né? Fruto, volto, de um comportamento infantilizado de nós homens. Dado, 55, as mulheres, isso é dado do IBGE, mulheres trabalham 55% mais do que nós homens em atividades invisíveis que não são valorizadas socialmente. Então eu tenho um dado aqui específico. A mulher tem menos tempo para crescimento pessoal e profissional do que eu. Esse é um dado. E esse tempo consumido por ela no trabalho invisível não é remunerado. Então eu tenho outro dado. Há uma escravidão velada no país. Ela não tem escolha, porque se não fizer o filho passa fome, não se alimenta, não toma banho, tem que fazer, porque o homem não está ali para ajudar. Não é remunerado. Isso vai me remeter aos traços de escravidão. Faça porque eu estou mandando. Há um grito social desse comando. Você imagina você se deparar com uma mulher que está na rua, no restaurante, e não deu banho para o filho.
e o filho está sujo dentro de casa. Agora, você imagina deparar com um homem que está na rua, no restaurante, e o filho dele está em casa sujo. Como é que funcionam as críticas sociais nesse lugar? Esse é um ponto de reflexão. Aí você fala do apagão no currículo, extrato brasileiro. O casamento tem início, acordo de vontade entre aquele casal, 2 maiores de idade, fazem o que querem da vida. Se a mulher escolher um casamento ruim ou não, é uma escolha dela. Só que tem um dado para mim que está muito presente nas consultas. Logo depois do casamento, ou logo depois do nascimento do filho, há um acordo para a mulher sair do mercado de trabalho para tomar conta dos filhos e da casa. E aí eu ouço isso de maneira repetida das mulheres dos 4 cantos desse país. Não, mas ele falou assim, mulher, se a gente for pagar uma babá, é mais ou menos o que você ganha, então fica em casa. Aí o outro, que a capacidade financeira é outra, se a gente colocar na mão de 3 babás, não dá a mãe ali. Como é que a gente não vai criar os nossos filhos? Então tem que ser você. No final das contas, a mulher sai do mercado de trabalho por causa de filho. E não é somente a mulher de classe C, D e B. A mulher de classe A, as mulheres ricas, médicas, largam o mercado de trabalho para tomar conta de filho. 10 anos depois, o sujeito do lado de fora, profissionalmente gigante, com dinheiro, muito mais requisitado. Olha para dentro de casa, a mulher tem 10 anos mais, não tem a mesma pele. Os filhos já não precisam tanto deles assim, já tem uma certa autonomia. Ele começa a olhar para fora, opa. Começa a olhar para dentro, cada vez menos aquela mulher tem valor. Aí ele fala, fui. Esconde o dinheiro todo, fala que não tem dinheiro para pagar a pensão e vai embora e deixa aquela mulher ali com os filhos. Aí a mulher vai entrar no mercado de trabalho com 10 anos de currículo. E pode ser médica, pode ser engenheira. Vai você médica, engenheira, advogada, 10 anos depois entrar no mercado de trabalho. Vai, com 2 filhos. Temos um prejuízo financeiro dentro desse contrato. Só que a ferramenta jurídica para a compensação, ela existe. O grande problema é o que a gente ouve da sociedade. Mas é muito bom estar ali com os filhos. Difícil é estar no mercado de trabalho. Ué, mas ela é mãe, ela tem que tomar conta. Aí essa mulher vai bater na porta do judiciário, com o Pires na mão, e fala assim, desembargador, juiz, me dá uma pensão alimentícia porque eu fiquei 10 anos fora. Aí vem o desembargador, a desembargadora, a juíza, o Ministério Público. Tá nova. Como é que uma médica não vai trabalhar? Como é que uma advogada não vai trabalhar? Não. Vai trabalhar. Ouvi semana retrasada, no julgamento lá de Minas Gerais. Estava escutando, esperando a minha vez. Diz a desembargadora. Não podemos conceder a pensão alimentícia alta para esses filhos, sob pena de sobrar dinheiro para a mãe e isso estimular o ócio dela. Uma mulher 20 anos fora do mercado de trabalho. Que absurdo. O problema está na lei ou está na nossa composição social? Na normalização dos absurdos. Nesse caso, você acha que, por ser um contrato, deveria haver um contrato, de fato? Olha, eu vou ficar em casa, mas eu recebo uma remuneração por isso, isso e aquilo. Eu vou ter uma previdência privada. Você acha que esse tipo de conversa, ela deve acontecer nesses casos? Como é que funcionaria isso num casal que tem um pouco mais de consciência, por exemplo, para se precaver, para evitar isso? Olivia, o grande problema, respondendo objetivamente, sim, tem que acontecer. O grande problema é que homem está disposto a conversar esse tema. Se não existe um homem disposto a estar nessa cadeira e a mulher tem uma obrigação de casar, se ela for para esse lugar, ela não casa. Se ela não casar, ela vai ter que ter uma musculatura muito forte para ouvir crítica de todas as tias, de todas as vizinhas, de todo mundo. Sim. Às vezes ela não tem essa musculatura. Então ela acaba casando. E aí eu tenho um problema que tem que ser resolvido pelo Poder Judiciário. Olha que curioso. Veja você, Lívia, você trabalhou 5 anos numa empresa, tá? Aí depois de 5 anos, você falou, eu estou trabalhando aqui há 5 anos, eu nunca recebi nada. Estão me cobrando, não pude fazer nada, estou aqui dentro, essa empresa cresceu, está todo mundo feliz e o meu dinheiro? Você bate na Justiça do Trabalho, o juiz fala, tinha hora para chegar, hora para sair, dava a ordem, você cumpria.
5 anos você vai indenizar essa pessoa, sim. Como é que não vai? Ninguém trabalha de graça. Aí vem a conta para o patrão pagar, desse tamanho, e tem que pagar mesmo. Uhum. Aí eu conto essa história, mas a figura não é a funcionária. A funcionária agora é a mulher que casou. Mas aí não. Não quer pagar, né? Então, a ciência existe para você fazer as compensações dos desequilíbrios sociais. O problema é a ótica do julgador. Existe um documento que o Conselho Nacional de Justiça elaborou. Protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero. Virou lei. Todos os juízes têm que ler o protocolo para julgar qualquer direito da mulher. Esse protocolo conta a história da mulher na sociedade, demonstra que é desequilibrado e que você está obrigado a recompor o equilíbrio. Advogados, nem leem o protocolo. Os que leram acham que não faz sentido. Quando o advogado não provoca, não chega a tese para o juiz. O juiz não pode se manifestar se não é provocado. Então tem uma dificuldade. Quando chega para o juiz, que são raríssimos os casos, a gente fica lá no escritório dando flechada sozinho. Doutor, mas é uma vitimização. Hoje em dia está tudo igual. Mulher e homem. Onde está o problema mesmo? É efetivamente no judiciário? Está efetivamente em Brasília? Ou está nas calçadas que a gente vive? Na sociedade, na criação, né? É muito fácil, Lívia, você virar para mim e falar porque não existe a ferramenta, porque o presidente, porque o deputado... E você? E você? Como é que você senta para ir no restaurante e você sabe que esse sujeito está na sua frente e não paga a pensão para os filhos dele? Você convive? A culpa é do juiz? Também vai ficar difícil. Quando é que a sociedade vai tratar com ojeriza homem que depois do casamento sai com todo o patrimônio, sendo que metade é da mulher? Mas tá tudo normal. Tá jogando bola com os amigos, tá viajando, tá conquistando novas mulheres. Isso se agrava mais ainda quando a mulher tem mais de 50 anos, que a gente chama de Great Divorce. Você, inclusive, mencionou esses dias na tua rede social, né? Porque como é que o mercado de trabalho absorve uma mulher acima de 50 anos para trabalhar? Nesse caso, quando ela tem acima de 50 anos, por exemplo, né? O juiz, normalmente, ele considera que ela ainda é hábil para trabalhar. Como é que ele protege essas mulheres mais velhas que não vão ser absorvidas pelo mercado de trabalho? Temos um problema aí. Vou fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo, para você, Lívia. Uma mulher de 50 anos, que tinha um casamento de posses, ela fez procedimentos cirúrgicos estéticos. E ela, aos 50 anos, está linda. Quando o juiz olha para essa mulher, você acha que o juiz vai dar pensão para essa mulher ou vai falar, vai trabalhar? Você acha qual é a reflexão que o juiz tem com relação àquela mulher? Pejorativa ou positiva? Sou eu daqui a 5 anos. Você acha que você vai ser bem julgada? Você acha? Vai lá. Imagina depois de tantos anos parada, sem trabalhar, aos 50 anos, trabalhar no mercado de trabalho. Aí eu, advogado, vou ouvir, doutor, até botou silicone, doutor. Doutor, tá com o rosto exposto. Doutor, tu pode trabalhar. Iremos ouvir isso. O problema estrutural é muito mais profundo. É muito mais profundo. E a gente pode... Antes a gente estava falando, vamos fazer as perguntas programadas. Ô, Lívia, a gente vai puxando um monte de fiozinho. Não acaba... Quer sair do direito de família e só pro direito da mulher? Uhum. Vamos falar então das mulheres 50 anos mais. Hoje, uma mulher 50 anos mais tem direito de não pintar o cabelo? É uma primeira dúvida. A mulher de 50 anos mais, ela faz os procedimentos estéticos somente porque ela se sente bem e está feliz com aquilo? Ou existe uma pressão social que se ela não fizer, ela perde o valor social e está esquecida no armário? Uma pergunta. Uma mulher de cabelos brancos pode ter vida sexual ativa? Ou é uma depravada? Vamos evoluindo as perguntas. O judiciário vai responder isso tudo? Ou a gente dá uma paralisada e fala, peraí, só que esse buraco é mais embaixo. É muito complexo, né? Eu acho que tem muitos vieses aí. E assim,
dentro de casa, né? Eu acho que essa reflexão que você está fazendo, ela é muito importante para que a gente comece até a repensar como a gente pensa, até os nossos próprios julgamentos. Quando você fala, você sabe que o teu amigo está lá almoçando com você, é um cara que não paga a pensão alimentícia, é um cara que não tem um comportamento moral aceitável e ainda assim a gente acaba normalizando isso na sociedade. Acaba. É curioso, quando inicia a consulta, todas as consultas eu peço para a cliente contar a história dela. Uhum. E muitas não, algumas histórias, a mulher se envolve com um homem que vem de um casamento. Quando ela conta como terminou o casamento daquele homem, eu já sei como vai terminar o dela. Eu já sei a história dela como terminou, porque é igual a outra. Repete. É igual. Uhum. É igual. Então você que vai entrar no relacionamento, olha o passado do outro. Não precisa ser gênio, não. Olha quem ele foi. Exato. Vai repetir. E ninguém muda ninguém, né? E você os teus clientes são normalmente de alto padrão, né? E existe alguma diferença, por exemplo, nesses divórcios que envolvem um grande patrimônio e divórcios comuns, assim, em termos de exigência, de dificuldade? O que difere muito nesses divórcios de tão diferentes classes sociais? Em ambos os divórcios, e eu conheço os divórcios da classe E e D, em razão do número de atendimento gratuito que o Instagram faz, e eu fico acompanhando ali, a gente responde muita gente. No E e D você tem um problema que ele é mais da violência física sob uma ótica de que ninguém chega naquele lugar, que o Estado não vai chegar ali. Então, o sujeito não se ocupa para esconder provas. Ele tem uma certeza que o Estado nunca vai estar lá, então está nem para a prova, ele marca a mulher com agressão física. E ali a questão, elemento financeiro e não ter para onde ir, faz com que a mulher obrigatoriamente fique aprisionada ali. Que é aquela mulher que fala, se eu sair daqui, meus filhos não almoçam amanhã. Então ela fica num ambiente de violência extremo por falta de opção de saída. Ou até porque ela pode morrer, né? Porque tem mulheres que temem pela própria vida. Muito. E aí são submetidas ali à atrocidade. Quando você olha na outra ponta, diametralmente oposta, as mulheres de classe A, eu vejo aqui um problemaço, que é o que se convencionou chamar a síndrome da gaiola dourada. São mulheres que estão dentro de uma gaiola, que a sociedade enxerga como de ouro, porque é uma família perfeita, é uma família que viaja, é uma família que usa as melhores grifes. Só que quando você olha a realidade daquele lar, é uma mulher que vive vida de rica sendo pobre. Casou com separação de bens, não tem rede de apoio porque o marido seduziu toda a família dela ou a afastou por completo da família. Esse marido, com o poder, ele seduz os amigos em comum, então ele é uma ótima pessoa. Essa mulher ouve das amigas. Você vai terminar com ele? Mas olha a bolsa da Louis Vuitton, olha a Prada que você está usando. Essas mensagens para ela são de alto peso. Uhum. Porque ela fala, a minha imagem, quem eu sou, para onde eu vou. Ela chegou num elevador da vida que é muito difícil ela aceitar que aquilo não é a realidade dela, quando de fato, documentalmente, não é. Essas mulheres, elas vivem uma violência psicológica absurda, é onde eu vejo a maior parte das violências sexuais pela utilização de medicamentos exacerbados. Teve um dia que eu me assustei, que foram 3 consultas seguidas e as 3 eu vi a mesma coisa. O marido dava remédio para a mulher ou a mulher tomava remédio para dormir quando ele estava chegando e ela sempre acordava tendo tido ato sexual. Então, ou seja, constantemente dopada, em alto padrão. Só que acorda obrigada a tomar café da manhã, sorrindo para os filhos, sorrindo para a vizinhança, como uma família perfeita. Temos aqui um problemaço. E que essa mulher vai ser julgada. Reclamando porque quer. Também se vendeu por uma bolsa. As próprias mulheres, tá, gente? As próprias mulheres apontam o dedo para as outras mulheres. É o que a gente está tentando reverter sempre aqui no Donas da Voz, que é horrível isso. E que não é verdade. E não é. Pega a camada superficial para julgar o outro. Exato. Então não se ocupa a fazer isso. Se você quer julgar o outro, verdadeiramente entenda quem é o outro que ele passou. Pega a história. Sim. É muito crescente nas consultas, Olivia, mulheres de 17 anos, 18 anos que casam. Que casam porque tinham uma família desestruturada e que agora com 40 anos não sabem quem elas são. Porque elas saíram de uma família desestruturada para entrar numa outra desestruturada que o sujeito é 20 anos mais velho do que ela e pintou o set com ela.
e o sujeito detém o controle da comunidade que ela está. Aí vira nós, numa arquibancada, porque ela quer. Não saiu, mas ela gosta. Todo mundo virou juiz, né? Da vida de todo mundo. Todo mundo, ninguém sabe de nada, todo mundo virou todo mundo, é isso. E aí é uma curiosidade. Agora, quando há, por exemplo, a mulher foi infiel, tá? A mulher pulou a cerca lá, tá? Na hora do divórcio, isso anula ou prejudica, de alguma forma, os direitos dessa mulher? Porque muitos homens usam isso para se ver livre, né? Seja de pensão, seja de bens, etc e tal. A mulher se prejudica se acontecer isso? Antes de responder, para não facilitar, posso jogar uma pergunta para vocês, fazer uma enquete aqui? Faça uma enquete. Eu vou passar um caso, então. Vamos lá. Primeiro, o que diz a Constituição brasileira. Primeiro lugar, a vida. Primeiro lugar, a vida. Concorda comigo que para você estar vivo, você precisa se alimentar? Concordou? Então, a Constituição brasileira, ela preserva a alimentação do ser humano. Alimentação, arroz e feijão, dignidade. Está na Constituição. Então, toda lei que surge, ou interpretação que surge, que seja contrária à alimentação, ela é inconstitucional, não pode ser aplicada. Até que ficou fácil. Então, eu não posso criar uma lei falando, se você deixar o filho na porta de escola, você não pode comer. Essa lei é inconstitucional. Porque a Constituição fala, todo mundo aqui vai comer, para preservar a vida. Legal. Aí tem um artigo, lá no Código Civil Brasileiro, que diz algo. Vem a enquete antes de eu falar o que ele diz. Maria traiu João depois de estar 30 anos no relacionamento horroroso, convivendo com as amantes de João, apanhando de João. Os filhos foram fazer faculdade, ela ficou sozinha dentro de casa. Maria nunca mais ouviu Você é Bonita. Maria, extremamente carente, pegou o telefone e um sujeito no telefone falou, oi, tudo bem? Você tá linda. E alguém me chamou de linda. Sério, você me achou linda? Achei linda. E ela começa a conversar com aquele sujeito. João chega do trabalho, olha o telefone dela, print, traição virtual. Pergunto a vocês. Essa mulher, se separar de João, ela pode pedir alimentos, porque ela está fora do mercado de trabalho, para João? Sim ou não? Você acha que o juiz manda João pagar alimentos, porque a Constituição fala que ninguém pode morrer de fome, ou o juiz fala, não precisa pagar alimentos porque ela é indigna do seu alimento, porque ela estava te traindo virtualmente? Tem que pagar alimento. Né? E vocês, o que vocês acham? Isso é o direito, é o constitucional, o direito, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ela largou a mão da vida, da carreira, ela cometeu algo que não impede ela de receber o que ela tem direito, metade do patrimônio, inclusive. Tá, aí vamos falar de um Código Civil que começou a ser escrito em 1980 para terminar em 2002, por uma comissão de juristas formada só por homens, com a cabeça de 1970, 80. Você acha que eles colocaram um artigo lá que diz que a traição torna indigna a pessoa para pedir pensão ou não? Não é possível. Não é possível. Então prejudica se acontecer uma traição. E da parte do homem? Também. Mas pensa comigo, 1980. Que homem ia pedir pensão alimentícia para mulher que nunca trabalhou? Exato, porque os homens estavam no mercado de trabalho, as mulheres não tinham. Pode trair doidado, ela nunca vai te dar dinheiro mesmo. Ela tá dentro de casa. Ela não tem nem para ela. Isso nunca foi revisto, doutor? Nunca foi colocado em pauta? Está em pauta agora a alteração do Código Civil. Ninguém olhou esse artigo até hoje. Não é do interesse de ninguém, né? Zero. Não vamos falar disso nada. Que absurdo, eu não sabia. Eu fui certeira na resposta, tipo, claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí o que os advogados podem fazer é, juiz, não aplica a norma porque ela é inconstitucional, o juiz pode fazer. O juiz, não, tá no Código Civil, pode aplicar. Aí, vamos tocando. É primitivo quase a lei. Eu falo assim, é coisa das cavernas, né? Esse é o único direito, mas parece que é pouco. É muito. Se você traiu o seu marido, você não perde o direito à partilha, você não perde o direito de ter a guarda dos filhos. Não. Mas comer você não come. Esse é o judiciário. Você continua com acesso aos bens e aos filhos. Mas comer não pode. Não pode. Comer sendo quitado pelo marido traído é um absurdo completo, né? Gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E esse lance da guarda dos filhos? Eu tenho uma pergunta muito importante para te perguntar sobre isso, que é uma questão super delicada, né? Como é que funciona a questão da guarda? A criança fica mesmo automaticamente com a mãe ou é um mito, isso não existe mais? Isso é um mito. Sempre quando
terminou o relacionamento hoje. Tá. Não vou olhar para o direito dessa mulher, vou olhar só para o direito dos filhos. Tá. Tem lá 2 filhos, tá? Um de 10 anos e 8 anos. Se nenhum dos dois moverem ação, a guarda ela é compartilhada. Por que a guarda é compartilhada? Porque o judiciário entende que o filho, os 2 filhos, têm direito de olhar pai e mãe decidindo sobre a vida deles. A guarda compartilhada não tem a ver, Lívia, com convívio. Não. Fica 5 dias na casa com um, 5 dias... Não tem nada a ver com isso. Guarda compartilhada quer dizer que tanto o pai quanto a mãe têm o direito / dever, obrigação, de zelar pelo filho e tomar as decisões com relação ao filho. Então, terminou o relacionamento. Se não tiver ambiente de violência doméstica, se os 2 quiserem a guarda, ela é compartilhada. O que isso significa dizer? Os 2 juntos vão escolher em qual escola o filho estuda, se vão fazer intercâmbio ou não. Renê, mas teve uma divergência entre os pais. Bate na porta do juiz. Olha, eu quero que faça o intercâmbio. Aí o outro fala, mas eu não quero porque é aniversário da avó dele. Aí o juiz olha e fala, não, mas o intercâmbio é mais importante, pode ir. Então, nessa decisão, o juiz vai se meter. E como funciona a pensão nesse caso? Quem paga? Vou chegar na pensão agora. A guarda, ela não é tão... É um aspecto tão relevante quando você tem minimamente uma coerência entre os 2 que terminaram. Da guarda vem o regime de convivência. Aí é diferente. Você já deve ter ouvido falar de direito de visita. Uhum. O direito aplicou muito direito de visita ao longo dos anos. Até uma hora que alguém, em sã consciência, fala, pera lá. Até quando o pai vai visitar filho, gente? Pai convive com o filho. Pai não é visita, não. Tira essa nomenclatura. E hoje se chama regime de convivência. Como é que funciona? Em regra, os filhos ficam tendo o lar referência o da mãe. Aí consta na sentença do juiz. O lar referência materno, devendo o pai buscar os filhos na sexta-feira na saída da escola, entregando segunda-feira no início da escola, e a cada 15 dias podendo pegar uma terça-feira à noite, entregando na quarta de manhã na escola. É isso. Mas tem muito pai, por exemplo, até que usa a guarda, pegar as guardas das crianças para ameaçar essa mãe que não trabalha. Olha, eu tenho um advogado bom, tu não tenho sustento, eu vou ficar com a guarda dos filhos. Não acontece isso? Acontece. As mulheres que estão há muito tempo ouvindo muita besteira desse homem acabam acreditando de novo, mas não é verdade. Mãe nenhuma perde guarda no Brasil pelo elemento financeiro. Pelo elemento financeiro? Nenhuma. Quais são casos, por exemplo, que ela poderia perder? Seria uma adição a uma droga, alguma coisa assim? Que é mais fácil de provar. Mas, por exemplo, e se é uma mãe narcisista? Como é que funcionaria nesse caso? Então, você vai ter várias justificativas para a perda da guarda. O ponto fulcral é aquela pessoa faz mal para a criança. Tá. Seja qual o motivo for. E como é que se prova? Comportamento sexual indevido do pai ou da mãe com a criança, excesso de álcool, agressividade. Então, essa pessoa faz mal para aquela criança. Por isso que ela perde a guarda. Tá. Como é que você vai para o ambiente da prova? O direito de família hoje no Brasil está muito bem estruturado. Os tribunais estão estruturados. A mãe fez uma alegação que o pai tem um comportamento sexual indevido com a filha. O juiz, na hora, designa um psicólogo e uma assistente social. A filha não vai para aquele ambiente de tribunal, de beca. Não. Ela vai numa salinha lúdica, com a titia lá, psicóloga, com a tia assistente social, que começa a conversar com ela. Começa a conversar. Ali tem uma sabedoria. Aquela assistente social e aquela psicóloga, nesse momento, são mais importantes do que qualquer advogado, qualquer juiz. Aquela ciência específica é que vai determinar se o comportamento é inadequado ou não. Se vem o laudo da psicóloga e da assistente social, essa criança não pode conviver com o pai porque fica exposta à vulnerabilidade, o juiz vai falar, não vai ficar. Então, o judiciário está preparado para a formatação dessa prova. Não é uma mãe isolada no ambiente doméstico que tem que se virar. Essa denúncia vai ser apurada no local correto. E se ficar provado por profissionais especializados, de fato, o pai vai ter uma restrição. E voltando até o assunto da parte da guarda compartilhada, que a gente acabou pulando, eu não sei se a gente falou ou não, mas sobre a parte da pensão alimentícia. Como fica nesse caso? A guarda está com a mãe, certo? A mãe está com aquelas crianças, é compartilhada, e o pai, referência. O pai tem que prover esse alimento. Vamos lá. Vamos supor. E como é feito esse cálculo também? Vamos partir da regra. A regra é guarda compartilhada. Tá. Essa é uma regra. Guarda compartilhada, lá referência da mãe. Então, os 2 filhos têm como lá referência a casa da mãe e o pai busca naqueles dias específicos. Nesse momento, quem tem o lá referência não paga pensão.
Atenção, se você tem um lar referência dos seus filhos moram na sua casa, você não paga pensão. Porque é muito dito que é 50% para cada um. Você não paga pensão. Esse é um dado. Quem está do lado de fora e convive com os filhos na hora marcada é quem vai pagar a pensão. Vamos chegar no cálculo da pensão. Já descobri quem paga. Quem tem a obrigação de pagar, eu já descobri. Ah, mas então quem ficou com lá referência não paga nada? Claro que paga. Está o dia todo com a criança, como é que não paga nada? Sim. Paga por natural rotina. O pai não está no lá referência. O juiz olha, planilha de gasto das crianças. Qual é o valor da escola? Quanto que gasta com vestuário, com plano de saúde, com alimentação, com atividade extracurricular. Fiz a planilha. João, o filho, gasta 10 mil. O Pedro, outro filho de 8 anos, gasta 8 mil. Tem um gasto de 18 mil com essas crianças. O juiz olha agora quanto que o pai ganha. O pai ganha 50 mil reais. O juiz vai falar, ok, o pai paga 30% de pensão, que é 15 mil reais, dos 18 que o filho tem de custo. René e a mãe vai pagar os outros 3. Ou vai fazer malabarismo para que aqueles outros 3 faltantes não façam falta na qualidade de vida dos filhos. Então é a mãe. Porque assim, às vezes, por exemplo, esses 30% do cálculo não são suficientes para sustentar, por exemplo, para manter o padrão, os custos daquele filho. Ele vai pagar sempre 30%. Não. O restante a mãe que vai ter que adequar, por exemplo, a realidade? Ele não vai pagar sempre 30%. Tem um imaginário brasileiro que quando o pai paga mais do que 30%, você leva o pai à indignidade. Tem esse imaginário. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pai é o alecrim dourado. Tá. E eu falei isso para a promotora numa audiência. A promotora está debatendo com a mãe, não com o pai. Vamos melhorar essa pensão, pai? E aí o pai é um técnico de futebol. Não tenho dinheiro, tem dinheiro, não tem dinheiro. O técnico de futebol ganha por direito de imagem, não contrato de trabalho. Aí eu estou ouvindo a conversa entre eles. Aí a promotora, doutor, aí eu olhei para ela, consegui um bom acordo. Esse pai vai pagar 10% da remuneração para a filha de alimentos. Aí eu olhei para ela. Um acordo para quem? Falei, senhora é membro do Ministério Público que está aqui para defender o interesse da criança. Eu entendi errado. Você me desculpa, eu entendi errado. A criança vai ficar com 90% e o pai é 10%. Não é isso? Você falou, eu entendi errado. Não, senão o pai vai morar como? Falei, se a criança tiver 10, como é que ela mora? Como é que ela se alimenta? Por que o pai não consegue viver com 10% e a criança consegue? Que loucura é essa? E numa falta de dinheiro? Penalizada é a criança ou o pai? Aonde está a dificuldade que nós temos enquanto sociedade de entender que a criança não pediu para ver o mundo, que foi uma decisão de 2 adultos e que se alguém tem que passar fome, que passe o adulto, não a criança. Aí você pergunta, René, mas então o limite é 30%. Não está escrito em lugar nenhum. Mas numa sociedade acostumada ao machismo, fazer com que um homem sobreviva com 70% é um crime. Isso viola a dignidade desse homem, coitado, vai morar na rua. É. Agora, uma mãe com 2 filhos, 3 filhos, ter com 30% da remuneração dele, se virar para dar dignidade aos filhos, mas não tem ninguém nem aí para isso, pô. Zero. É incrível isso. Aí vai a mãe buscar a avó materna, o tio, tia para ajudar. E quando tem casos que o pai não quer ficar, por exemplo, mesmo na guarda compartilhada, tem mães que querem ficar metade do tempo com os filhos e a outra metade, para ela poder também ter a vida dela pessoal, né? E o pai ficaria com 50% do tempo. Existem casos em que esse pai não quer ficar com os filhos 50%? Como é que funciona isso legalmente? Lívia, eu tenho uma dificuldade real mesmo, assim, de lembrar um caso que isso aconteceu. Eu tenho muita dificuldade mesmo. O nosso escritório trabalha numa linha de, ainda que a cliente não queira, porque a lei a gente defende a criança, não ela, quando é regime de convivência, de fazer o pai presente o mais possível na vida do filho. Ah, não, eu só quero que veja de 15 em 15 dias. Ele não tem nenhum comportamento inadequado, então ele vai ver o máximo que ele puder. Faz bem, óbvio. Ah, René, mas eu vou ficar triste. Vai para psicóloga, problema nenhum. Agora, a criança tem que conviver com o pai. Ainda que a gente faça todo esforço, eu, René, não lembro de nenhum pai que se colocou no lugar, em ação judicial contra nós, de estar 50% do tempo. Não lembro mesmo. Então, assim, você faz a pergunta, não tenho esse exemplo. O que muito acontece em audiência, o pai chega na audiência e fala, juiz, eu quero estar com o meu filho o tempo todo. Comigo ele dá no burro na água.
Excelência, faz agora o acordo, pode colocar. Quais dias você quer? Aí fica ele todo pomposo lá, esticado. Pode colocar aí que eu pego esse dia, pego aquele outro. E a mãe se tremendo. Pode colocar, excelência. Pode, doutor, pode. Agora vamos fazer o seguinte, pai. Você bateu na porta do judiciário para falar que quer ver seu filho. O dia que você não buscar, você vai pagar uma multa de R$1.000 por incumprimento. Cada incumprimento é R$1.000, ok? Vamos embora, juiz, faz o acordo aí. Não, não quero não. Não, mas se minha cliente também não tiver no dia dela, ela paga. Não, não quero não. E minha cliente, eu quero. Porque a mãe não vai abrir mão do filho. Agora, é uma chuva de pai no judiciário se colocando numa posição que não é real. E aí o que eu ouço do juiz? Mas, doutor, quando a gente coloca a multa, a gente está desvirtuando a essência do contrato. Eu falei, excelência é engraçado. Se eu não pago a minha conta de luz, vem multa. Se eu não pago a conta da internet, vem multa. O filho não é menos importante que a internet nem a luz, não. Se você não cumpre com essa obrigação, essa multa tinha que ser pesadíssima. Não é a criança ficar na janela esperando ele, não. Que história é essa? E se ele só foi ver pela multa, que bom, a multa serviu. Coloca mais multa para todo mundo. Os pais agora estão vendo os filhos por causa da multa. Eu não estou nem aí para o pai. Eu fico feliz porque o filho está tendo contato com o pai, seja pela multa ou não. Filho chegou com 12 anos, pai presente. O pai está 12 anos indo para não pagar multa. Que bom, eu não estou nem aí para o pai. E também aqui não para a mãe. Que bom que o filho conviveu com os dois. Mas é muito difícil. Uma sociedade, nossa, tão primitiva, a gente fala sobre isso. Com certeza. E quando o filho tem algum problema, doença, algum problema psicológico, infelizmente a gente vê muitos pais abandonando, né, a família, abandonando a mãe, abandonando até o convívio com essa criança. A gente sabe que a taxa de divórcio com casais que têm filhos doentes é enorme. Né? Como é que fica, nesse caso, a pensão? Ele precisa... O filho que, por exemplo, tem uma síndrome de Down, que a gente sabe que ele tem um tempo, né, que ele não consegue produzir, etc., maior do que 18 anos, por exemplo. Existe alguma lei que protege o sustento, o subsídio dessa criança que tem necessidades especiais? Como é que funciona a lei para isso? Hoje, além das crianças aí com síndrome de Down, temos um crescimento muito grande do TEA, né, do transtorno do espectro autista. As leis existem. O espectro autista é a lei Berenice Piano. Tem todas as previsões na lei. Quando a gente fala de pensão alimentícia, você adequa o valor da pensão à necessidade da criança. A criança que tem transtorno de espectro autista, ela gasta muito mais. Vai você convencer o juiz de dar 50% para o filho e 50% para o pai. Vai lá, ué. Existe negociação do homem cuidar desse filho também, porque aí piora, né? Porque você, uma mãe sozinha, cuidar de um filho com necessidade especial, complica ainda muito mais. Você basicamente não consegue cuidar da sua vida. Como é que uma mãe que tem um filho autista num alto grau, digamos assim, em casa, ela não consegue trabalhar? Ela precisa cuidar muitas vezes dessa criança que precisa 100% dela, porque não consegue falar, ou não consegue fazer absolutamente nada, até comer sozinha. Como é que funciona? A lei protege a mulher no tempo de convivência e cuidado desse filho que tem necessidade para o pai? Há uma obrigatoriedade dele ajudar a criação? A mulher fica doente. Bem simples. A obrigação do pai se fazer presente na vida do filho é independente de ser saudável ou não, de ter algum transtorno ou não. A Constituição determina a obrigatoriedade. Uhum. Só que a nossa sociedade se acostumou não com o pai, mas com o genitor, com o reprodutor. E acha que isso é normal. Aí faço uma audiência lá no Rio de Janeiro, estou num grande centro. Nossa cliente com um filho de 8 anos de idade, autista, nível 3. Ela morando num prédio de 4 andares, só com escada, com o filho no colo. E aí eu estou num debate numa audiência, porque ela pediu pensão alimentícia para ela, ela provou que não tinha como trabalhar tendo que cuidar do filho, e a gente trouxe todas as planilhas. E demonstrando que ela não parava 3 meses em nenhum emprego. E tá a juíza e o advogado contrário. Mas não tem como fazer home office? Excelência, mas grita o dia todo. Mas não dá para botar um fone? Olha, Lívia. É ridículo, chega a ser ridículo. Você entende que não é um problema da legislação? Não, não é. É mais profundo. Só que é muito fácil a sociedade falar que o problema está ali nas letrinhas dentro de um livro. E não olhar para si.
Nossa, deve ser muito frustrante para você, né? Conviver com essas histórias diariamente, até ver muitas injustiças acontecendo, né? A gente não acredita nem que isso aconteça. É tão fora né, da concepção da normalidade, digamos assim, se é que existe o normal ou não, que a gente deixa de acreditar, inclusive. Quando você fala assim, a frustração, eu acho que lidar somente com esse tema me dá uma possibilidade de enxergar mais, talvez, ou enxergar um pouco melhor. Só que eu não tenho frustração, porque o que eu vejo é que a gente está no caminho certo da história. Quando eu vejo que a minha atividade está do lado certo da história, eu estou muito feliz. Quando eu saio de um julgamento, que eu fiz um esforço tremendo para ganhar, e eu ganhei, eu saio muito feliz. É bem verdade que se eu estivesse do outro lado advogando para mim, meu esforço era muito menor. Mas não me importa. O que importa é o lado certo que eu estou. É isso que vai guiar o meu trabalho. Fora isso, se você notar, Lívia, isso a audiência notar, aí dado, atualizado agora, cada 4 relacionamentos de homem e mulher, 1 tem violência doméstica. Então eu estou afirmando para você à luz dos dados. Se você recobrar uma viagem sua com 4 casais, obrigatoriamente, uma mulher está sofrendo violência ali. Qual é o ponto? As pessoas não enxergam. Quando você fala da minha frustração, é porque eu sei que tem violência ali. A diferença está em enxergar ou não. Então você que está assistindo a gente, recobre uma viagem sua com 4 casais, alguém ali está sofrendo violência. Aí o dado agora mudou. A cada 3 mulheres, 1 sofreu ou sofre violência num ambiente familiar, seja de marido e mulher, seja enquanto filha. É um dado. É inacreditável esse número tão alto, de verdade, né? A gente não acredita porque é velado, né? As pessoas não falam, têm vergonha, a gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta com um tema um pouco delicado, tá? Que é redes sociais. Eu já vi várias histórias de maridos que usam fotos, prints das redes sociais da ex-parceira, seja ela dançando numa festa, consumindo bebida alcoólica, ou com um parceiro novo, né, ou enfim, com uma roupa um pouco mais justa, eles usam isso como provas num processo de separação, né, como se ela não fosse uma boa mãe, né? E eu queria te perguntar que se postar essas fotos, né, com roupas sensuais, etc e tal, isso pode prejudicar a mulher num processo de divórcio ou de guarda de filho? Qual é a recomendação nesses casos? O homem realmente pode usar isso contra ela? Isso acontece muito. A recomendação hoje não, é a obrigatoriedade. O juiz está obrigado a tirar essas fotografias do processo, está obrigado a riscar as linhas que falam da mulher enquanto gênero, e se não fizer, o juiz é multado. E a outra parte que fez tem que ser multado. Está na alteração legislativa. Está no protocolo de gênero, para julgamento sob perspectiva de gênero. O grande ponto é quem aplica. Como assim? Processo nosso, debatendo alimentos de uma filha de 12 anos. O que o advogado contrário faz? Pega 15 fotos da mãe, que não é parte do processo. Parte do processo é a filha de 12 anos falando, pai, me alimenta. Está sendo representada pela mãe, mas a parte é a filha. Não precisa alimentar não, porque a mãe vive na praia aqui, 15 fotos de biquíni. No processo. Qual a relevância disso? Aí eu tenho que pedir para tirar. A juíza mulher. Aí não tira. Aí eu tenho que recorrer para desembargador tirar. Eu tenho que convencer o desembargador que aquilo não faz sentido. E ouvir a piada. Mas por que aqui também está na praia o tempo todo, né, doutor? Esse é o bastidor do julgamento. Não me importa. Continuo agindo, não vou parar. E a gente vai ser semente de transformação, precisa ser. Que maravilhoso, cara. Que bom que a gente tem aliados com você, porque a gente precisa de homens aliados com essa mentalidade, inclusive, para ajudar tantas mulheres que passam por isso diariamente, né? E ainda sobre redes sociais, tem um caso que viralizou muito recentemente, eu queria ver um pouco a tua opinião, que é da Tamires da Viradouro, né? Como é que uma mulher pode evitar essa situação que aconteceu? Até explicar um pouco a situação. Tamires da Viradouro, Niterói é minha terra. Não conheço Tamires, não conheço lá o presidente da Viradouro. Esse é um caso em que ela descobre que está sendo traída, vem para a imprensa, e ao descobrir que está sendo traída, também descobre que está casada pela separação de bens. E aí, tem o que para ela? Qual direito resta para ela? Você que está casada no regime de separação de bens, faz sentido?
Aliás, uma pergunta que fica para todas as mulheres que casaram na separação de bens, Olivia. Você casou sob o regime da separação de bens porque você sentou com o seu marido na época, conversou de maneira séria e assim escolheu, ou foi imposto? Porque se você está no casamento em que o regime patrimonial foi imposto pelo outro sem a sua escolha, você está muito mal. Isso vai dar problema. Que foi o que aconteceu com ela. E agora vai se socorrer no judiciário machista para falar, eu quero alguma coisa. Tem direito? Tem. A divisão de patrimônio, não, em razão da separação de bens. Ela vai ter direito a alimentos compensatórios, que é uma indenização pelo término do relacionamento, num país em que pouquíssimos casos tem indenização. Ela vai brigar por uma pensão alimentícia e vai ouvir do julgador, está muito nova, vai trabalhar. Ficou com o quê? E existe a possibilidade de mudar o regime de bens, por Existe. exemplo, depois de ter casado? Eu casei e me arrependi. Existe, e a gente precisa ter um alerta agora, Lívia. Aliás, esse tema tem que tomar o Brasil. A proposta de mudança do Código Civil, o Código Civil, ninguém faz proposta para tirar o item que se traiu não tem direito à pensão. Isso ninguém faz proposta. Mas a proposta agora é o seguinte. O regime de bens passa a poder ser alterado quando os dois assim o quiserem forem em qualquer cartório. Tá? Vai passar isso no Código Civil. Então você, mulher, que está hoje casada pelo regime da comunhão parcial de bens, ou regime da comunhão universal, onde você partilha o patrimônio com o seu marido, se você for num cartório com ele e assinar um documento de separação de bens, você perdeu o direito a tudo. E por que eu estou falando isso? Os cartórios são, em regra, de homens. Os casamentos são controlados por homens. Os maridos pagam ao dono do cartório para fazer o documento. Depois que faz o documento e muda o regime, a mulher não consegue anular isso no judiciário. Então, o que se está propondo no Brasil em 2025 é botar combustível numa máquina de triturar de direito de mulheres. De cabeças que eu nem vejo maldade, mas é de cabeças que estão nos grandes centros, esquecendo que o Brasil é terra de chão batido. Brasil não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, de pessoas instruídas que estão no mercado financeiro. Não é. Está muito longe de ser isso. Quando se faz essa proposta, é partindo de uma premissa de igualdade de direitos e falas. Quando os dados mostram que a torto e direito a mulher está sendo morta por homem. Então eu tenho um dado específico que não permite essa mudança. Isso não pode passar de jeito nenhum. E não tem ninguém falando do tema. Quando você fala, hoje, como é que funciona? O casal bate na porta do juiz para falar, eu quero mudar. O juiz chama eles, quer mudar por quê? Então a mulher tem um tempo de poder falar o que está acontecendo, de se arrepender. Tem um juiz na frente. Querem tirar isso. Daí é muito mais fácil manipular uma mulher e levar lá no cartório e trocar o sistema. Mas muito mais. Lívia. Até sob ameaça. Eu posso te bater. Eu posso ameaçar até de bater na pessoa, Lívia, se ela não for. É impressionante. As histórias se repetem. Casamento pela separação de bens. 90% dos casos que eu vejo no escritório. A mulher estava grávida. A mulher estava no puerpério. A mulher estava amamentando. A mulher estava dopada. A mulher assinou um documento que chegou uma pessoa de noite na casa dela e começou o marido a gritar com ela, assina logo, ela assinou. Sempre assim. Nunca fruto de um debate. Inacreditável. Só que o Poder Judiciário, 20 anos depois, fala, mas eu vou fazer o quê? Como é que eu vou... Qual é a prova disso? Porque se você levar a prova, o juiz anula. Mas me fala a prova. Da onde você vai tirar? O tabelião que recebeu vai falar que praticou uma fraude? Como é que faz? É muito complicado, né? E aí, para quem tem poucas condições financeiras, por exemplo, né? E dependem exclusivamente desse marido, como é que elas podem ter uma ajuda especializada, por exemplo, para terem seus direitos assegurados? Como é que hoje o governo supre essa necessidade dessa mulher? Como é que funciona? Tem algumas políticas públicas muito interessantes. Primeiro, com relação à assistência jurídica. Recomendação para todas essas mulheres. Defensoria Pública. Antes, entra na internet, busca, marca, para você não ficar de idas e vindas, encurtar o gasto desnecessário do seu tempo. Então, peraí, eu preciso me separar, não tenho dinheiro. Primeiro, procura a Defensoria Pública da sua região. Entra no site e liga para lá, não vai até lá gastar energia.
marca, porque em regra a defensoria marca antes, e eles já vão te falar o documento para levar. Leva tudo que você tiver para não ter que voltar. Funciona, doutor? A defensoria pública? Ou tem muito caso e talvez o seu caso não possa ter a atenção necessária? A defensoria pública vai funcionar o mínimo possível. Porque quem está ali também quer trabalhar o mínimo possível. Eu falo isso e não tem problema nenhum de falar, as pessoas ficam no mundo velado. Tenho amigos que são defensores e eu sempre falo, se eles cumprissem a jornada determinada no concurso, esse país estava melhor. 40 horas semanais. Vamos ver quem está cumprindo. Essa mulher pobre vai lá, vai ser atendida por um estagiário, daqui a 6 meses, uma petição de qualquer jeito e forçada a assinar qualquer documento. É isso que vai acontecer. Esse é o retrato do Brasil. A ajuda é essa. Eu não posso mentir. Sim. Eu não vou mentir. É a realidade. É a realidade. Você tem aqui em São Paulo uma figura excepcional, que é a Gabriela Mansur, com as justiceiras, dando cambalhota para atender, conseguir tentar atender, mas não consegue. O volume é absurdo. E o serviço público não atende o público. É um problemão. Tem cidades aí, estados, você vai demorar 6 meses para uma mulher ser atendida e vítima de violência. Aí, assim, ela pode até ter morrido a hora que chegar a audiência dela. Essa é assistência jurídica, né? Alguns lugares no Brasil, as faculdades têm um núcleo de atendimento jurídico, que é o chamado prática jurídica. Então, vale a pena as mulheres que precisam de uma assistência gratuita ver quais são as faculdades no entorno dela de direito e, se essa faculdade tiver o atendimento gratuito, ir ali. É muito melhor que a defensoria. Porque tem o professor titular comandando os alunos que estão se formando, os alunos formando fazem a petição, não tem tanta sabedoria, mas tem muito interesse, e o interesse nessa hora vale mais do que a sabedoria, e o professor está ali dando um filtro de qualidade mínimo. Então anda mais rápido. Esse foi até uma tentativa minha, Lívia, e eu não consegui mesmo, por falta de estrutura, de pegar todas as faculdades de direito do Brasil, de cada região, quais atendem esse público, e fazer um painel. Só que é muito trabalhoso e não dava para parar. Mas você vê, se as pessoas quiserem, elas conseguem fazer. Se a iniciativa pública quiser, ela vai. Sim. Vamos usar esse aparato também. Então, seria uma outra forma dessas mulheres terem acesso ao jurídico. Agora, saindo da linha jurídica, da assistência jurídica. Mulher hoje, vítima de violência doméstica, tem alguns estados, a Casa Lilás, que são centros de acolhimento, que direcionam para lugares muito bacanas para a pessoa dormir e se alimentar. Isso existe e funciona, com os filhos e funciona. E agora tem uma lei federal que diz que a mulher vítima de violência tem o direito de receber, salvo engano, 6 meses de aluguel social. E as prefeituras são obrigadas a bancar. Então, vários municípios já estão nessa linha. Então, as políticas estão avançando. Sim. De salvaguarda para essas mulheres. É um desafogo. É um desafogo, mas é o que tem hoje, é isso. E a gente tem andado. Se a gente olhar aí para fora no mundo, o Brasil ainda está melhor do que o mundo todo aí. Olha, eu não senti nenhum tempo passar. Eu tô tão assim... Tem tanta coisa para a gente conversar, tanta coisa para perguntar. O assunto foi tão fluindo, tão fácil. Mas para encerrar, a gente está na nossa última pergunta, infelizmente. Não vai ficar com gostinho de quero mais. Eu queria... Dessa conversa foi tão especial, mas eu queria que você deixasse uma sugestão, uma dica, né? Uma mensagem para essas mulheres que estão nesse momento passando por um divórcio, por uma situação complicada, dificuldades em relação aos seus direitos. Elas já estão pensando há muito tempo, não sabem o que fazer. O que você diria para essa mulher que está buscando uma luz no fim do túnel? Coragem. Quando você pega ali o extrato do que acontece hoje na sociedade das mulheres dentro do casamento, coragem para entender que tem vida fora daquele casamento, coragem para recobrar quem ela é, coragem para entender que aquilo que a pessoa está do lado dela o tempo todo falando não é verdade. O medo paralisa muito. Ele sempre vai estar presente nas nossas vidas. Só que a gente precisa ter coragem superior ao medo para poder andar. Eu sempre digo que tem caminho. E existem muitas pessoas aí fora querendo ajudar. Algumas mulheres, Lívia, falam, Renê, eu não separo porque eu não tenho rede de apoio. E aí eu respondo, rede de apoio não é uma família grande. Família grande é fofoca. Rede de apoio são 2 pessoas que pegaram na sua mão e falaram, se tiver que dormir no chão da minha casa, vem com seus filhos. Isso é rede de apoio.
tanto para a classe E quanto para a classe A. Rede de apoio são 2 pessoas que pegam na sua mão e falam, vamos junto. É isso. Algumas mulheres falam, mas eu não quero que meus filhos cresçam sem uma referência paterna. E aí, Lívia, uma coisa que eu digo é, você consegue justificativa para tudo na sua vida. Você pode deixar de terminar o relacionamento porque não quer que seu filho cresça sem referência paterna, assim como você pode terminar o relacionamento porque você não admite que seu filho tenha aquela referência paterna, que seu filho enxergue uma mulher submissa. Então, do mesmo fato, você escolhe a sua justificativa. O mais importante é você entender a fotografia como ela é e não negligenciar aquela verdade. Por mais dura que seja a fotografia, encara ela com coragem, escolhe 2 pessoas, pega no braço e vai. Você não vai perder a guarda do seu filho porque não tem dinheiro, você não vai morrer porque você não tem dinheiro, você não vai passar fome. Tem vida fora desse casamento. Talvez ficar dentro do casamento seja o significado de morte. Então, sai o quanto antes. Nossa, que inspirador. Doutor, muito obrigada. Eu não sei nem como te agradecer. Foi uma aula. Estou muito emocionada até de saber que nós temos homens aliados como você, né, que lutam pelas causas das mulheres, que têm essa visão tão amadurecida e real, né, e que estão no nosso lado. Te agradeço mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Volte sempre, sempre é muito bem-vindo. E eu espero que vocês tenham gostado aí, aprendido bastante, tanto quanto eu. Eu te vejo na próxima.